Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, ao nosso GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis, em Niterói, para mais uma palestra pública no modo virtual, a respeito do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Teremos a enorme alegria de receber aqui, hoje, a nossa querida companheira e amiga Marta Noves, aqui do GEFA, que irá nos falar sobre que mundo quero para mim. Antes de passar a palavra a ela, nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. É a página de número 30, a lição: O mundo e o mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Disse Jesus, está no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 15. Nos centros religiosos, há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz nem no amor, senão em planos diferentes da terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Em prece, unamo-nos a Deus, Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso querido irmão, mestre de todos os momentos em nossas vidas, a espiritualidade, amiga, que sempre tutela todas as tarefas da nossa casa espírita. E nós rogamos esses benfeitores espirituais que envolvam a nossa amiga Marta em sua palestra de hoje, e que possamos bem aprender tudo o que ela nos trouxer. Mas nós te pedimos, Jesus, que interceda junto ao Pai pela nossa humanidade tão sofrida neste momento. Já temos fé inabalável na sua grandeza e na sua bondade. Já conhecemos a sua soberana justiça e também estamos cientes da sua misericórdia infinita. Que Ele possa nos auxiliar a aprender com as lições que ora estamos recebendo. Que assim seja, graças a Deus. Olá, é uma grande alegria nós estarmos aqui mais uma vez com corações que são tão queridos, para falarmos acerca dos ensinamentos de Jesus e também acerca daquilo que nos deixou o nosso codificador Allan Kardec. Eu me chamo Marta Noves,
e sou do Grupo Espírita Francisco de Assis, aqui na cidade de Niterói. Hoje nós vamos falar acerca de uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai. E lá no item 19, a gente tem uma mensagem de Santo Agostinho nos falando acerca da progressão dos mundos. Então, hoje a pergunta para a gente começar é a seguinte: que mundo eu quero para mim? Bom, lá nessa mensagem, Santo Agostinho vem dizendo para nós que o progresso é alguma coisa da natureza, né? Ele faz parte da lei da natureza. E ao contrário daquilo que se possa pensar, a destruição não é um termo final para as coisas. Na verdade, é um meio da gente chegar a algum lugar através da transformação. Isso porque, segundo ele, para que alguma coisa renasça, é preciso que uma outra morra. E ele fala também uma questão belíssima. Ele se refere à majestade, à beleza do Criador quando povoou a terra de seres humanos, né? De tantos seres humanos, de tantas coisas na natureza, mas ele também acha muito mesquinha a nossa ideia quando nós achamos que só num grão de areia, nesse universo imenso, existe vida. Muitos de nós acreditamos que só no planeta Terra há vida. E isso, sem dúvida nenhuma, é a gente achar que o Criador teria feito alguma coisa de inútil, o que não é verdade. Segundo essa lei, a gente pode dizer ainda que esse nosso mundo ele esteve materialmente e moralmente num estado inferior. Mas nos diz Santo Agostinho que agora nós nos encontramos num desses momentos de transformação, num desses períodos de transformação pelos quais os mundos passam. E nesse agora, especificamente, nós estamos passando na Terra do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, lendo isso, vendo essa mensagem de Santo Agostinho, a gente começa a entender que a lei do progresso, na verdade, ela está intimamente ligada com a lei de destruição, porque ele fala em progresso e ele fala em destruição. Ele fala que para alguma coisa renascer, é preciso que alguma coisa morra. Se a gente parar para pensar que, ao renascer, essa coisa também vai se regenerar. Essa coisa também será de uma forma diferente. Então, se a gente pensa, por exemplo, vamos como parâmetro, né, sempre a natureza. Se a gente pensar nas estações do ano, a gente vai ver que a primavera só vem esplendorosa, cheia de flores, depois que o inverno se vai. Da mesma forma, o dia só aparece, só surge, porque a noite terminou. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 728, Kardec pergunta aos benfeitores se a destruição é uma lei da natureza. E, na verdade, os espíritos não falam diferente daquilo que Santo Agostinho está nos trazendo naquela mensagem. Eles dizem para Kardec que é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque aquilo que a gente chama de destruição, na verdade, não passa de uma transformação que tem por finalidade a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, agora vamos pensar nessas diferentes categorias de mundos habitados. É muito difícil a gente fazer uma classificação absoluta, uma coisa estanque disso, porque, na verdade, esses mundos estão sempre em processo de transformação. Mas Kardec, ele fez alguma coisa
geral, para que a gente tenha uma ideia do que acontece em cada um desses mundos. Então, segundo Kardec, existe uma divisão por categorias em 5 tipos de mundo. Então, no primeiro, a gente vai encontrar os mundos primitivos. Então, o primeiro dos mundos é o mundo primitivo. O que acontece nesse mundo? As primeiras encarnações dos espíritos. Também lá nesses mundos primitivos, a moralidade é praticamente zero, assim também como a intelectualidade, porque os habitantes desses mundos estão preocupados com a sua subsistência. E a gente precisa lembrar que a Terra já passou, né, desse estágio, ela já foi um mundo primitivo. Só que Kardec coloca como primeiro dos mundos o primitivo, é onde tudo começa. Mas o quinto mundo, o último deles, segundo Kardec, é aquele chamado de mundo celeste ou divino. E nesse mundo acontece exatamente o oposto daquilo que acontece nesse mundo primitivo. Lá, as pessoas são completamente desmaterializadas. Então, o que a gente percebe é que nessa transformação através dos mundos, o homem vai ficando cada vez mais distante da matéria. Ele também fica, tanto em moralidade como em intelectualidade, em seu grau máximo. Então, a gente observa, todos nós temos 2 asas, a asa da intelectualidade e a asa da moralidade. O ideal, que é o que acontece lá nesse quinto mundo, nesse mundo divino celeste, é que essas asas estejam paralelas, ou seja, eu atingi o grau máximo em intelectualidade e assumir o grau máximo em moralidade. Só que lá no mundo primitivo, as nossas 2 asas estão lá embaixo. Então, à medida que a gente vai passando por esses mundos e que esses mundos vão se transformando, porque, na verdade, para que eles se transformem, é necessário que nós nos transformemos também, ou então não continuaremos nele, teremos que sair. Se o mundo se transforma e nós que estamos nele não nos transformamos, o que vai acontecer é que nós não continuaremos nesse mundo. Então, a gente precisa ir se transformando. Mas espera aí, a gente falou num primeiro mundo, que é o mundo primitivo, e no quinto, que é o mundo celeste ou divino. Mas e aí nesse meio? Nesse meio estão os mundos intermédios. São aqueles que estão exatamente entre o primeiro e o quinto. Então, logo depois desse mundo chamado primitivo, nós temos os mundos de provas e expiações. Sim, porque vamos ficar bem atentos a isso. Não existe só um mundo de cada categoria. Existem vários mundos primitivos, vários mundos intermédios e vários mundos celestes ou divinos. Então, esse segundo mundo, e, na verdade, o primeiro dessa classificação intermédia, é aquele que se chama de provas e expiações, exatamente onde nos encontramos neste momento. E o que acontece nesse mundo de provas e expiações? O mal é maior que o bem. O mal predomina. E não é à toa que nós vemos tantas misérias no nosso mundo. Mas para que a gente entenda bem esse mundo que a gente está vivendo agora, vamos esmiuçá-lo um pouco mais. A gente está falando num mundo de provas e expiações. O que é uma prova? Uma prova é um sofrimento que eu escolho para avançar enquanto espírito imortal que sou. Então, essa prova ela acontece independente de eu ter feito ou não algum mal durante as minhas muitas encarnações. Então, vamos exemplificar isso para que a gente entenda melhor.
Eu, Marta, estou lá ajudando o meu espírito, né? Aquele que é responsável por mim desde que eu fui criada, eu estou ajudando e conversando acerca do meu planejamento reencarnatório. Lá nos mundos primitivos, nós ainda não temos condição de fazer essas escolhas, salvo se estivermos já com o nosso livre-arbítrio em condições, se a gente chegar a um ponto de conseguirmos já fazer essas escolhas. Mas, na maior parte das vezes, aquele espírito que é responsável por nós faz essas escolhas quando estamos num desses mundos primitivos. Quando chegamos no de prova e expiação, a maior parte de nós já tem condições de participar desse planejamento reencarnatório. Então, eu falo para o meu espírito guardião, né, para o meu anjo guardião, que eu gostaria de experimentar a prova da miséria. Digo a ele que já me acho pronta para renascer num lugar onde não haja água, onde não haja saneamento básico, onde eu tenha muita dificuldade, onde eu não consiga estudar, onde eu não tenha acesso a dinheiro com facilidade, onde tudo vai ser muito difícil na minha vida. E o que eu espero provar através dessa prova que eu escolhi? Eu quero provar que, apesar de estar num mundo material, sem nada que possa me ajudar a progredir, eu vou conseguir não enveredar pelo mundo do crime, eu vou continuar ou vou passar a ser alguém que faz mais o bem do que fazia antes, eu vou me engajar em algum trabalho onde eu possa ajudar as pessoas, apesar de não ter esses recursos. Então, é uma prova dolorida que eu escolhi para que eu possa progredir enquanto espírito. Agora, e a expiação? A gente não está no mundo de provas e expiação? O que é essa expiação? Expiação é diferente. Expiação é a consequência de uma falta que eu tenha cometido. Então, em alguma de minhas encarnações, eu cometi uma falta que foi de encontro à lei divina, ela é contrária à lei de Deus, e eu vou ter, então, que reparar essa falta. Para dar um exemplo disso, para ficar claro para a gente, eu vou trazer um exemplo que está lá no Céu e Inferno. Quem não sabe, o Céu e Inferno é uma das obras de Allan Kardec, né, que compõe esse Pentateuco, né, as chamadas obras básicas que Kardec nos deixou. E na segunda parte desse livro, Céu e Inferno, a gente encontra várias histórias de espíritos. Eles nos contam como, através da evocação, eles nos dizem como é que eles estão se sentindo, né, uma vez desencarnados na pátria espiritual. E lá, então, nessa segunda parte, no capítulo 8, nós vamos encontrar exemplos de expiações terrestres. E lá a gente vai encontrar a história de Joseph Maître, o cego. O Joseph foi alguém que nasceu numa família com recursos, ele era um filho extremamente amoroso, uma pessoa educada, havia amor na família dele, nunca faltaram recursos, ele pôde estudar. Só que quando ele chega aos 30 anos de idade, ele fica cego. E aí, ele aceitou essa cegueira com muita resignação. Ele não se rebelou, ele continuou levando sua vida como se nada tivesse acontecido, procurando se adaptar àquela limitação que chegou para ele. 10 anos mais tarde, aos 40 anos, ele fica limitado pela audição, ele fica surdo. E da mesma forma, continua seguindo o seu caminho. Com as suas preces, era uma pessoa fervorosa, era uma pessoa que acreditava em Deus,
continuou o mesmo homem de sempre. Aos 50 anos, ele desencarnou. Passado algum tempo, alguns amigos resolveram evocá-lo, chamá-lo para ver como estava a sua vida e para tentar entender o que havia acontecido com ele. Porque, na verdade, por tudo que eles conheceram dele naquela encarnação, não havia motivo para que ele tivesse aquele sofrimento. Então, eles queriam entender melhor a história do Joseph, achando que também, através desse depoimento, eles poderiam fazer mais a divulgação da doutrina espírita, poderiam colher coisas úteis com aquele depoimento. E assim fizeram. E Joseph vem, então, e diz para eles que tudo aquilo que aconteceu nessa última vida dele teve uma razão de ser. Aí ele se reporta, então, à sua vida anterior. Ele diz que ele também nasceu numa família boa, numa família que tinha recursos, ele também pôde estudar, ele podia aproveitar o que ele quisesse da vida, porque ele tinha dinheiro para isso, ele era um homem saudável até os 30 anos de idade, quando ficou cego. Sua família era extremamente amorosa, mas ele era um homem que não acreditava em nada, era ateu, não acreditava em Deus. Mas nesse momento ele ficou tão revoltado com essa limitação da cegueira que ele esbravejou contra Deus, ele xingava esse Deus que ele nem mesmo acreditava. E depois que foi ao médico e descobriu que não haveria cura para o seu caso, ou seja, que ele teria que conviver com aquela limitação, optou pelo suicídio. E aí ele nos conta que foram momentos, né, foram tempos muito difíceis que ele passou, em muito sofrimento, até porque ele não sabia, né, ele não tinha ideia das orações, ele era ateu, ele não sabia o que fazer. E ele disse que já depois de muito tempo vivendo uma tortura moral muito grande, ele não sabe como, mas ele chamou por Deus, porque ele não sabia fazer uma prece. E aí apareceu, então, um espírito bom, que chega para ele e diz para ele o seguinte: aquele Deus a quem você xingou, aquele Deus que você disse não acreditar, está dando a você agora uma oportunidade. Você reencarna na Terra, só que você não terá apenas uma limitação, você terá duas. Além de cego, você ficará surdo. E você terá que mostrar que se arrependeu de tudo aquilo que falou contra esse Deus. Então, ele nos conta que ele reencarnou, então, e aí levou essa vida que a gente viu, que a gente conheceu, e passou, né, por essa, conseguiu expiar a sua falta. O que a gente vê também é que a expiação, na verdade, ela pode ser uma prova. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente tem escutado alguns expositores falarem que a expiação é algo imposto pela providência divina. Não necessariamente. Isso porque eu posso saber de uma falta passada. Não nos esqueçamos de que quando nós estamos na parte espiritual, quando não mais estamos dentro desse corpo pesado, desse corpo físico, com as limitações da matéria, nós somos capazes, se nos é permitido, de lembrarmos de nossas outras encarnações. E, uma vez tendo lembrado de algum mal que eu tenha feito, eu posso pedir à espiritualidade para quitar essa dívida. Então, não necessariamente a espiritualidade vai me impor. Ela não vai dizer, faça isso, como o que aconteceu com Joseph. Ali, no caso do Joseph, a espiritualidade, a providência divina, cobrou dele aquela falta. Mas há casos
em que o espírito opta, ele escolhe por quitar, por reparar essa falta. Tal como quando nós temos uma dívida com o banco. Nós podemos ficar esperando que o banco nos cobre, mas também nós podemos, uma vez já acharmos, em achando que temos condições de quitar essa dívida, nós podemos levar o dinheiro ao banco e quitarmos a dívida. Não estamos esperando, não precisamos esperar que alguém nos cobre. O espírito, ele pode querer avançar. Então, na verdade, ele se antecipa em quitar a sua dívida. E para a gente exemplificar isso aí, eu também trago um exemplo lá do Céu e Inferno, também na segunda parte, só que dessa vez no capítulo 2, que fala sobre espíritos felizes. E trago para vocês, para dividir, a história do Vitor. O Vitor é um rapaz, foi um rapaz, né, que muito cedo precisou trabalhar. Seu trabalho era no Cais do Porto. E Cais do Porto é Cais do Porto em qualquer época. Naquela época não era diferente do que é hoje. É um ambiente de prostituição, um ambiente de drogas, um ambiente de vícios, né, de bebidas, né, de bebidas alcoólicas, enfim. Não é um lugar, o melhor lugar para que a gente trabalhe. Mas Vitor trabalhava lá porque, na verdade, ele precisava sustentar a sua mãe. E assim foi. Ele ficou trabalhando, né, durante toda a sua existência no Cais do Porto. Só que ele não gastava um só tostão do dinheiro que ele ganhava com ele mesmo. Tudo era para casa. Ele também não se permitia a diversão, né? Vamos dizer assim. Ele não se permitia, apesar de estar naquele meio, ele nunca se envolveu com nada daquelas oportunidades que apareciam para ele ali, perto do seu ambiente de trabalho. Certa vez, ele descobriu que ele ia desencarnar, que ele estava com uma doença muito grave. Mas ele optou por não falar com sua mãe, porque se ele falasse, ela podia querer que ele não mais trabalhasse para trazer o sustento para casa. Ela podia resolver ela mesma ir trabalhar. E ele não queria que isso acontecesse. Então, ele foi trabalhando até os últimos dias de sua vida. Certo dia, com 20 anos de idade, ele chega em casa e diz à sua mãe que ele está muito cansado e que ele ia se deitar. E pediu a ela que também fosse dormir naquele horário. A mulher, a mãe dele, já deitada no quarto escuro, viu uma luz, um ponto de luz que, de repente, se agiganta e toma conta de todo o seu quarto. E aí ela vê o seu filho indo rumo ao espaço. Naquele momento, ela pensou com ela mesma, ele vai embora. E assim aconteceu. No dia seguinte, fazendo uma prece, Vitor desencarnou. Passado algum tempo, os amigos da família, que eram espíritas, resolveram chamar o espírito de Vitor, né, fazer uma evocação, para saberem o que teria acontecido. Ele era um rapaz tão bom, dedicado, por que foi embora tão cedo? Estaria isso ligado a alguma de suas reencarnações passadas? Porque nós temos por hábito, né? Quando vemos alguém em sofrimento, aparece uma criança, por exemplo. Aparece uma criança com uma grave doença neurológica. O nosso primeiro pensamento, e isso aí é a mãe. A mãe está pagando alguma dívida do passado. Ou então são aqueles que estão ao entorno. Ou então ele mesmo fez uma coisa gravíssima. Então, está pagando. Temos que ter muito cuidado com esses julgamentos. Porque Vitor, quando foi evocado, disse que se sentia extremamente feliz. Pediu que a essa família, que era amiga, né,
que tomassem conta, né? Que amparassem sua mãe. Mas disse que aquilo ali havia sido uma prova escolhida por ele. Então, ele escolheu essa prova, ele escolheu nascer e depois ter que trabalhar naquele ambiente exatamente para não sucumbir a tudo aquilo que o ambiente de trabalho fazia como se fossem oportunidades para ele. Então, na verdade, ele cumpriu a prova. Então, vamos ter muito cuidado sempre com esses julgamentos que a gente faz. E não vamos nos esquecer que toda expiação, na verdade, é uma prova. Vamos lembrar lá do Joseph, né? O Joseph, na verdade, ele voltou para expiar. Mas, na verdade, não deixava de ser uma prova. Ele passou. Ele conseguiu reparar aquilo que ele veio reparar, mas ele poderia não ter conseguido. Então, toda expiação é uma prova. Mas, na verdade, nem toda prova é uma expiação. E aí tem o caso da miséria, né, que eu contei para vocês. No meu caso, resolvi, quero viver a prova, quero passar pela prova da miséria. E do mesmo caso, né, se enquadra aí o Vitor. Também foi uma prova escolhida por ele, não tinha nada a ver com expiação. Bom, mas uma vez que a gente explicou essa questão da expiação e das provas, vamos então passar para esses mundos de regeneração, né? Para esse mundo que a gente quer tanto, né? Passar, a gente quer tanto que a Terra venha a ser esse mundo de regeneração. O que acontece nesse mundo de regeneração? Ainda tem prova? Tem. Tem expiação? Tem. Tem a presença do bem? Tem. Tem a presença do mal? Tem. Ô, Marta, o que diferenciou, então? O que muda? Não. O que muda é que espíritos mais adiantados, espíritos que estejam mais voltados ao bem, começam já a longa data a reencarnarem na Terra. Então, a Terra começa a ficar povoada de espíritos que começam a nos ensinar, a trazer para nós coisas novas. Então, a gente vê o nosso filho, a gente vê o nosso neto, o nosso sobrinho, mostrando para nós, trazendo para nós coisas que nós não conseguíamos enxergar. Então, por exemplo, eles falam para nós de meio ambiente, do que a gente tem que fazer para cuidar do meio ambiente. Eles falam para nós do preconceito racial, do preconceito de gênero. Eles vêm mostrando para nós que as coisas precisam ser olhadas de uma forma diferente. Então, ao mesmo tempo que esses espíritos bons, mais voltados ao bem, vêm encarnando na Terra, aqueles que não se enquadram dentro dessa nova proposta da Terra não vão mais reencarnar aqui. Então, na verdade, se os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos estão nos ensinando e nós não estamos aprendendo, dificilmente conseguiremos reencarnar na Terra. Da mesma forma, esses casos horrorosos que a gente vê na Terra hoje, né? De pedofilia, de estupro, de homicídio, de roubo, esses espíritos também não continuarão na Terra. Eles serão exilados da Terra. Eles irão para um dos mundos de prova e expiação, em que eles estejam no mesmo nível de moralidade que os habitantes de lá. Então, é isso que acontece com esse mundo de regeneração. Na verdade, a gente só conseguirá
voltar para a Terra, vir para esse planeta de provas e expiações, vir para esse planeta de regeneração, sair daquele para onde fomos exilados, quando estivermos moralmente compatíveis com aqueles habitantes desse, então, mundo de regeneração em que a Terra se transformou. O Edgar Armond, ele foi um professor, foi médium, militar, e ele foi o fundador da Federação Espírita de São Paulo. Ele é autor do livro chamado Exilados de Capela. Ele desencarnou no século passado. Ele tem a proposta de um livro que se chama Exilados de Capela. Nesse livro, ele nos conta a história de uma constelação chamada Cocheiro e de uma estrela chamada Capela. E diz-nos o autor que lá viu uma civilização muito avançada. Só que, como Capela estava mudando, né? Ele passou a ser um mundo mais adiantado, foi necessário que aqueles habitantes que estavam lá encarnados, mas que não acompanharam o desenvolvimento moral do planeta, acabaram por ser exilados para a Terra. E isso aconteceu, segundo o autor, há cerca de 5.000 anos, na época em que a Terra era habitada por povos primitivos. E aí o que aconteceu? Nós tivemos um avanço naquela época muito grande em intelectualidade, porque aquele povo, apesar de ser muito inferior em se tratando de moralidade, inferior aos habitantes de Capela na época, eles estavam no mesmo nível daqueles que habitavam a Terra, só eram mais avançados cientificamente. Então, na verdade, quando eles vieram, eles ajudaram a Terra a progredir intelectualmente, cientificamente. Basta a gente lembrar das pirâmides, né, do Egito, que ninguém explica, né, como é que foi aquilo, como é que eles fizeram. E depois, à medida que eles foram evoluindo, porque sentiam muita saudade dos seus amores, né, dos espíritos queridos que deixaram em Capela, mas só foram retornando na medida em que foram crescendo em moralidade. Falamos desse mundo de regeneração. Depois desse mundo de regeneração, então, a gente está já no segundo mundo intermédio. Vamos lembrar? Primitivo de um lado e do lado oposto, os mundos celestiais ou divinos. Vamos voltar para o meio, para os intermédios? Pertinho dos primitivos, provas e expiações. Depois de provas e expiações, regeneração. Nada é estanque. Então, nós estamos num processo. Depois de regeneração, nós vamos para um outro mundo que também faz parte desses mundos intermediários, né? Desses mundos que estão aí no meio, até que a gente chegue nesse último, que é o sonho de qualquer um de nós, e a gente chega, então, nesse mundo chamado ditoso ou feliz. Ai, Marta, então aí nesse mundo ditoso e feliz, tem o bem? Tem. Tem o mal? Tem. Tem expiação? Tem. Tem prova? Tem. O que tem de melhor, então, nesse mundo? É que a gente está vindo cada vez se desmaterializando mais. Cada vez a gente está vencendo um de nossos defeitos. Estamos vencendo os nossos vícios. Mas quando a gente chegar no mundo ditoso, a gente vai ter mais felicidade, porque haverá mais espíritos propensos ao bem. O mal, nesse mundo, é muito inferior ao bem. Então, vejam bem como é uma progressão. Mas ainda não conseguimos chegar lá nesse mundo celeste ou divino.
Ô, Marta, e nesse mundo celeste ou divino, espírito espia? Espírito faz prova? Não. Vai fazer prova para quê? Eles já chegaram no nível alto, máximo, que se podia esperar em nível de moralidade e em nível de intelectualidade. É isso que Deus quer de nós. Ele quer que a gente chegue lá. E aí a gente vai experimentar a tal da felicidade relativa. As nossas asas de moralidade e de intelectualidade vão estar paralelas. É para lá que a gente quer ir. Mas aí, quando a gente vai lá na Gênesis, no capítulo 18, está escrito: os tempos são chegados. E tem um item chamado Sinais dos Tempos. Lá nesse item, Kardec vem dizer para a gente que nós ainda temos um imenso progresso a realizar. Vamos nos lembrar que Kardec disse isso lá nos anos de 1800, tá? Então, lá ele estava dizendo para a gente que a gente ainda tinha muito progresso para fazer. E ele deixou para a gente escrito também que para que a gente atingisse esse bem-estar moral, o que é esse bem-estar moral, hein? É que eu não consigo, por mais que eu esteja bem, não me falta trabalho, não me falta saúde, não me falta dinheiro, não me falta uma casa, não me falta comida, mas eu não consigo estar bem moralmente. Nós, enquanto espíritos, não conseguimos estar bem se a gente olha para o lado e vê alguém que não tem uma casa, que não tem estudo, que não tem acesso a estudo, que não tem acesso à saúde. Como a gente pode se sentir bem moralmente? Então, Kardec diz que esse bem-estar moral só virá na medida em que nós consigamos fazer reinar, onde estivermos, a caridade, a fraternidade e a solidariedade. E para que isso aconteça, a gente vai ter que se livrar dos nossos piores defeitos, das maiores chagas da humanidade: o orgulho e seu filho, o egoísmo. Kardec também traz para nós, lá no item 9 desse mesmo capítulo, uma citação do Dr. Barry. Dr. Barry foi um médico, cirurgião irlandês, que desencarnou em 1865. Dr. Barry, ele faz uma colocação que a gente fica até meio que perde o rumo, né? Porque a cada instante a gente acha que esse processo de transformação começou agora e que daqui a pouco a gente vai estalar o dedo e a gente já está lá no mundo de regeneração. Só que o Dr. Barry coloca para nós, lá nessa época, né, lá nos anos de 1800, que a humanidade terrestre chegou num desses períodos de crescimento. Só que ele diz que esse período de crescimento já havia começado há quase um século. Então, vejamos, se lá naquela época já tinha um século que a gente estava nesse processo de expiação e provas para a regeneração, hoje tem mais de 200 anos isso. Nós já estamos há mais de 200 anos nesse processo de transformação da Terra. E sabe de uma coisa? Eu acho que esse processo, Marta, falando, pode demorar 1000 anos. Sabe por quê? Porque ele só depende de nós. Só depende de cada um de nós fazer a nossa parte. E aí eu fico pensando naquela pergunta que começou, né, por onde começou toda essa nossa conversa. Que mundo eu quero para mim? Em que mundo eu quero reencarnar? Porque que mundo eu quero deixar para meus filhos, para meus netos? A gente não pode esquecer que, na verdade, a gente vai reencarnar um dia, e a gente vai reencarnar aqui. Esperamos, né? Esperamos não ir, que a Terra já tenha se regenerado e que a gente não seja obrigado
a sermos exilados para um mundo inferior. Agora, se eu quero um mundo melhor, o que eu tenho feito para o meu progresso individual, para o progresso da minha família, para o progresso do meu trabalho, da minha sociedade, da humanidade como um todo? O que eu tenho feito? Eu, Marta, qual é o meu papel nisso tudo? Espera aí, o que eu estou fazendo para ajudar nesse processo de mudança? Ou será que a gente está achando que nesse processo de regeneração basta eu ficar sentada, olhando, e que, de repente, esse mundo de regeneração vai aparecer na minha frente? E mais, será que eu estou achando que, como num passe de mágica, eu vou estar lá sentadinha nesse mundo? Eu estive pensando que é muito mais difícil a gente ensinar física, e olha que eu sempre fui péssima aluna de física, mas eu acho muito pior a gente ensinar física a alguém do que ensinar moralidade. E sabe por quê? Porque para ensinar física, basta que a gente tenha conhecimento. Mas eu não consigo ensinar moralidade na minha casa, no meu trabalho, na sociedade, na humanidade como um todo, na minha família, se eu não der o exemplo. Moralidade é alguma coisa que não adianta a gente falar, a gente precisa exemplificar. Chegou a hora. Jesus precisa de trabalhadores que efetivamente arregassem as mangas e trabalhem na construção de um planeta onde reine a justiça, a paz e a fraternidade. Mãos à obra, meus irmãos. E agora, vamos aproveitar essa paz que estamos sentindo, graças à espiritualidade que se encontra ao lado de cada um de nós. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e vamos dizer assim: Senhor Jesus, Mestre de infinita bondade, gratidão. Gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui trocando experiências, podendo refletir acerca dos ensinamentos que nos foram deixados, tanto pelo Senhor, quanto pelo nosso codificador, Kardec. Gratidão, Jesus, por tudo que já conseguimos evoluir até aqui. E neste momento o que pedimos é força para conseguirmos vencer os obstáculos que são colocados à nossa frente todos os dias. Que tenhamos coragem para vencer os nossos vícios e nos transformarmos num ser humano melhor. Lança suas bênçãos de luz sobre esse orbe tão necessitado de luz e paz. Que assim seja, graças a Deus.